Ok, veremos aqui como criar volumes tridimensionais, né, de várias estruturas acima de uma tomografia, tanto de estrutura óssea, como dentes, como seios maxilares, ah, vias aéreas, né? Então já estou fazendo a importação dos arquivos DICOM, já tenho o projeto do paciente aqui, né? Então vou dar uma prévia, vou ver como anda essa tomografia. Então eu posso ver nessa janelinha aqui, movendo o indicador para um lado e para o outro, né? As imagens estão muito boas, né? Então não vai ser uma conversão difícil de fazer. As áreas estão bem definidas, né? Então a primeira coisa são as reformatações, né? Eu não posso importar um arquivo para trabalhar os objetos 3D com um espaçamento entre os cortes menor que 0,50, né? Aqui ele está em 0,30, então eu vou ter que reformatar. No caso, a reformatação é feita multiplicando o valor desse campo thickness, né? Então eu tenho aqui, posso multiplicar por 2, vai ficar em 0,60, ou por 3, vai ficar em 0,90, né? Não posso multiplicar por 4 porque ficaria em 1,20, então eu também não posso deixar esse volume maior que 1 milímetro. Então eu vou deixar em 3 vezes, né? De 0,30 vai ficar para 0,90. Dá um OK. Agora eu tenho um número reduzido de imagens, né? São 62 cortes e a mesma região, a mesma área. Tá? Close, import. Aqui eu já consigo ver na minha janela de trabalho, né, todo o volume. Então, para começar, eu vou utilizar a ferramenta Thresholding, que é essa ferramenta aqui, né? Essa ferramenta, ela segmenta a estrutura óssea, né, de acordo com a densidade. Então eu vou clicar na ferramenta, repara que a cor azul, né, esse azul ciano, já ocupou aqui toda a densidade óssea, né, até 1400. Para entender melhor como funciona essa ferramenta, né, essa thresholding, eu vou aumentar o valor. Vamos ver o que acontece. Então, quanto maior o valor, menos estruturas são segmentadas, né? Isso porque quanto maior o valor, maior deve ser a densidade óssea para a sensibilidade dessa ferramenta. Então, quanto menor o valor, existe o efeito contrário, né? Então, já vê que pega tecido mole e até mesmo ar, né? Então, como o meu objetivo inicial aqui é gerar um objeto 3D da maxila, um valor de 1400 é um valor adequado, né? Então, vê que eu tenho já a maxila bem delimitada aí por esse filtro. Tenho aqui alguns artefatos, né? Os artefatos são essas distorções que dão principalmente pela incidência de metal na estrutura do paciente. Então, onde houve reconstruções ali nos dentes, eu tenho os artefatos. Ok, 1400 é um bom valor, vou aplicar esse valor. Agora, eu gostaria de criar 3D somente da maxila. A estrutura da parte posterior do crânio do paciente não me interessa, né? Coluna cervical, mandíbula, isso nada disso me interessa. Então, eu vou pegar a ferramenta de preenchimento, Fill, o ícone de uma lata de tinta, né? Selecionar. Já me veio a cor nova, magenta. Eu vou pintar a maxila com essa nova cor. Ok. Pintei a maxila. Olha que a mandíbula ela já não está mais pegando, né? Ela já não foi segmentada com essa nova cor. Porém, a parte posterior do crânio ainda está com a cor da maxila. E isso também não me interessa. Então, vamos descobrir aqui por que a parte posterior foi segmentada, né? Vamos subindo, ó. Existe o contato ali da parte anterior, da maxila, com a parte posterior, através do arco zigomático e da pterigoide aqui, né? Então, para desfazer esse contato, para remover esse contato, eu vou utilizar a faca, né, a ferramenta Knife. Seleciona a ferramenta, vai até o limite que você pretende delimitar e dá um clique. Pronto, fiz um clique. É bem sutil a diferença, né? A gente repara que
que o corte apareceu por aqui, né? Então isso quer dizer que quando eu utilizar uma nova cor agora, a cor não vai vazar ali para a parte posterior. Tá aí, agora eu tenho um amarelo. E tudo que eu tenho agora em amarelo é a maxila, é a parte que me interessa, né? Exceto, claro, os artefatos. Mas eu não vou me preocupar com isso agora. Então, eu poderia já gerar um objeto 3D, né? Vamos ver como fica esse objeto 3D. Vou salvar aqui. E vou criar o 3D. Do amarelo. Qualidade médium, ok. Aqui eu tenho agora um objeto 3D, né, do volume da maxila, que foi delimitado com um filtro amarelo, né? Agora eu percebo aqui que esse dente está bem distorcido, né, por conta dos artefatos. Então eu vou fazer a eliminação, a remoção desses artefatos agora. Vou voltar para a janela de cortes, né, a janela da tomografia. Para remoção de artefatos, eu utilizo a ferramenta Edit. A ferramenta Edit tem várias propriedades, né? Tem aqui, por exemplo, o Draw, que onde passar a ferramenta ela vai pintar, né? Então isso quer dizer que se eu pedir para criar um objeto 3D, vai aparecer esse borrão criado aqui. Tem o Erase, que eu poderia até utilizar para remoção de artefatos, né? Só que com o Erase eu tenho que ter bastante precisão. Se passa em cima do osso, ó, eu perco a estrutura desejada, né? Perco a estrutura que supostamente eu gostaria de criar um objeto 3D. Então a ferramenta mais adequada para a eliminação de artefatos não é Erase, não é a borracha, né? É Thresholding, que tem o mesmo nome dessa ferramenta aqui em cima. A diferença entre esse Thresholding e esse outro é que esse aqui em cima, quando eu utilizo, ele segmenta todas as imagens com o valor que está nesse campo. Quando eu utilizo esse outro Threshold, o Threshold do Edit selecionado, ele só vai segmentar onde eu passar a ferramenta. Então repara, ó, que aonde existe o suposto artefato, né, onde a densidade é menor do que a da ferramenta, ele remove o material. E onde a densidade é igual ou superior, no caso aqui da mandíbula, ele adiciona o material. Ok? Então essa é a ferramenta mais adequada para a eliminação dos artefatos. A mandíbula não me interessa, então nesse caso aqui eu vou apagar. E vou agora procurar onde inicia esse artefato aqui. Vou subir alguns cortes. Aqui é onde começa, né? Então, com a ferramenta Thresholding, repare que eu passo em cima da estrutura do dente, né, e por fora, e ele só deixa aonde tem densidade o suficiente. Então, vou descer uma imagem, continuando. Repare que agora a ferramenta já não está funcionando tão bem, né? Isso quer dizer que a densidade aumentou. Então eu preciso também aumentar o valor da ferramenta Thresholding, né? Eu tenho alguns atalhos no teclado. M aumenta o valor e N diminui o valor. Então com M vou aumentar para 1800. Ainda não é um valor adequado, aumento mais 100 e vou fazendo testes, né? Mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 1400, 2400 já me parece um bom valor. Vou descer um corte. Aqui, já nessa imagem já não funciona tão bem esse valor de 2400. Vamos tentar nos outros dentes. Aqui já funciona bem também. E vou aumentar um pouco mais para remover desse dente aqui. 2600 me parece bom. Continuando. Pronto. Foi feita a remoção dos artefatos. Agora eu posso pintar com uma nova cor e criar novamente o objeto 3D. Salvar. Criar 3D, agora da cor laranja. Ok.
Eu gosto de colocar a mesma cor nos dois objetos 3D para fazer uma comparação mais visual, né? Então os dois estão em branco. Se eu fazer com que o primeiro objeto criado fique invisível, eu vejo a diferença. Então tá aí. Vou ver por aqui, por esse ângulo. Ok. A maxila está pronta. Esse primeiro objeto criado, eu vou selecionar e apagar. Agora eu vou criar um novo objeto 3D da estrutura dos dentes. Eu não vou criar todos os dentes, tá? Eu vou criar só um dos dentes. Vou escolher um aqui, vou escolher esse pré-molar, me parece bom. Quando vamos criar um novo objeto 3D, é sempre bom criar também um novo volume, né? Fazemos isso para que o próximo objeto não interfira no que foi segmentado nesse primeiro objeto. Então, quando eu adiciono um novo volume, os cortes aparecem para mim como se ainda não houvessem sido trabalhados, né? Então é como começar do zero, mas o primeiro volume, o volume da maxila, está guardado aqui no volume 1. Tem o volume 1 e o volume 2. Preciso ir até o ápice desse dente. Eu gosto de ampliar também nesse momento, para ter uma precisão maior. E eu posso começar a segmentação. Repara que ele pegou uma estrutura que não me interessa, né, que é o osso. Vou apagar. E baixar um pouco mais o diâmetro da ferramenta. E também o valor no thresholding. Vamos tentar com 2200. Tá aí. Esse é o ápice do pré-molar. Continuando. Repare que agora está pegando algumas corticais que também não me interessam. Vou aumentar um pouco mais o valor da ferramenta. Vou colocar 2500 agora. Parece um valor mais adequado. Próximo corte. Próximo. Repara que eu não preciso passar com exatidão, com precisão em cima do dente com a ferramenta, que ela respeita ali a densidade, né? Então ela não segmenta osso, ela segmenta só o dente que tem a densidade maior. Baixar um pouco o valor, segmentar um pouquinho melhor essa parte coronal. E aí está, o dente foi segmentado. Bom, como eu tenho volume 1 da maxila, volume 2 do dente, eu posso fazer uma operação entre esses dois volumes para que eu tenha uma maxila em que esse dente não exista, né? E com isso eu vou poder fazer uma simulação de extração. Então, vou pintar primeiro esse dente com uma outra cor, um magenta. No volume 1 é laranjado e o volume 2 magenta. Então, essa é a ferramenta booleana, onde eu seleciono o volume 1 laranjado. Então, o item A aqui é a maxila. E no item B, vou selecionar o volume 2 magenta. Então, A é maxila, B, dente. A operação vai ser A menos B, maxila menos dente. E o resultado eu vou pedir para criar um novo volume. Então eu vou ter um volume 3 agora. Calcula e está aí. Agora me resta alguns fragmentos, né? Quer dizer, uma cortical inexistente nesse dente que eu vou usar a ferramenta agora Erase para apagar. Né? Tentando delimitar um pouco melhor o que seria a passagem desse dente sobre a maxila. Isso vai gerar um objeto 3D com um alvéolo mais preciso. Ok. Repara que continua ainda com a estrutura em azul em volta do dente, mas como não existe mais contato desse azul com o azul restante da maxila, basta pintar com uma nova cor para filtrar o azul desse dente, como vocês podem ver.
Agora sim, eu vou criar um novo objeto 3D agora do volume 3, magenta. Isso vai gerar um objeto 3D de uma nova maxila. Porém, essa maxila não vai ter esse pré-molar. Vou deixar os objetos 3D com a mesma cor para fazer aquela comparação. Ampliar um pouquinho aqui. Agora repara, quando eu apagar essa primeira maxila, eu tenho essa segunda maxila, agora sem esse dente, né? Bom, o dente me interessa ainda, então eu vou fazer ele aparecer, mas de forma separada, com aquele volume que foi criado o dente sozinho, né? O volume 2, aqui onde eu tenho o dente em magenta sozinho. Criar 3D, volume 2, magenta. Ok. Aí está. Eu posso deixar a maxila em transparência, e aí eu consigo ver a estrutura interna desse dente. Deixar o dente em vermelho, dar um contraste melhor. E eu posso simular agora a extração desse dente, fazendo com que ele fique invisível. Vamos renomear os objetos, então essa é a maxila. E esse, o dente. Bom, agora para criar um volume 3D, um objeto 3D do volume do seio maxilar, o procedimento vai ser um pouquinho diferente do procedimento para criar o objeto 3D da maxila. Vamos ver. Vou adicionar um novo volume, já tenho 3 volumes, né? Vou adicionar agora um novo, volume 4. E novamente vou utilizar a ferramenta Thresholding. Como eu mostrei no início, para pegar as vias aéreas ou o seio maxilar, eu preciso baixar muito esse valor aqui, né? Então vou baixando até que o ar seja segmentado, né? Se no caso a gente está trabalhando uma maxila em que tivesse aquela mucosa sinusal bem espessa, eu poderia utilizar um valor um pouco menor, né? Até que o tecido mole dentro da maxila fosse segmentado. Talvez um valor próximo a esse, né? Onde você vê o tecido mole do paciente segmentado. Mas nesse caso aqui é ar, então vou deixar em 0. Bom, o que me interessa é só o que está aqui dentro, só o que está no ar. O tecido ósseo, o tecido mole, não me interessa. Então agora eu vou baixando esse outro valor aqui, até que esses objetos estejam sem o filtro em azul, né? Vamos baixando. Então eu tenho agora o seio maxilar bem delimitado. E eu posso, inclusive, pintar ele com uma outra cor. Vamos aplicar esse valor. Vou pintar o seio maxilar de uma cor, outro de outra cor, para que gerem 2 objetos 3D distintos, um de cada seio maxilar. Outra coisa que eu posso gerar objeto 3D é das vias aéreas, né? Só que para fazer isso, se eu fizer isso agora, se eu pintar o ar aqui nessas vias aéreas com outra cor, com laranja, por exemplo, a cor vai vazar pelas narinas aqui do paciente, né? Então repara que vai sair para fora, né? E vai pegar tudo que está em azul na região externa aqui da densidade do paciente. Então nesse caso eu vou utilizar de novo a ferramenta faca. Vou cortar nessa altura, né? E agora eu posso pintar a via aérea com uma nova cor, veio o verde agora. Tá aí. Agora eu vou salvar e criar um objeto 3D. Só que dessa vez um pouco diferente também. Vou criar do volume 4. Ao mesmo tempo vou utilizar o magenta, o amarelo e o verde, que são os 3 objetos que me interessam aqui. Então criar 3D, volume 4, magenta, amarelo e verde. Ok.
E aí está. Renomear os objetos. O magenta é seio direito. O amarelo, seio esquerdo. E o verde, vamos colocar ar. Se eu deixar a maxila invisível, eu posso ver com mais exatidão esses volumes. Bom, o meu objetivo foi cumprido, agora eu vou exportar para o Dental Slice. Export to Dental Slice. E também vou abrir o arquivo desse paciente agora. Aí está. Algumas reformatações necessárias, né? Então, editar curva panorâmica. Para criar um novo ponto intermediário aqui entre um ponto e outro, eu posso clicar com o botão direito. E aí eu tenho a minha curva panorâmica. Posso também criar o contorno de cada objeto 3D para que apareçam nas janelas de corte, né? Então, venho nas propriedades 3D e para todos os objetos eu vou acender essa lâmpadazinha, exceto para maxila, tá? Porque como o objeto 3D tem a tendência de ficar um pouco mais espesso, não é interessante que a maxila, né, tenha um aspecto espesso, mais espesso aqui na imagem de tomografia, porque a maxila está bem definida pela densidade da imagem, né? Então eu posso ver, por exemplo, o dente com o contorno, né, isso facilita um pouco a visualização. Seio maxilar também, vamos ver. Aí eu tenho o seio esquerdo e direito. Aqui na panorâmica está tudo bem definido, na axial também. Bom, e como ver o volume, né? O que seria o volume físico desses objetos? Eu tenho ainda aqui em propriedades 3D, área e volume, onde eu posso ter o volume de cada objeto 3D criado. Ok? E é isso, finalizo por aqui por enquanto.